Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Frente a Frente, comigo. E hoje vamos receber um jornalista e comunicador que construiu uma trajetória marcante no rádio e na televisão brasileira. Um comunicador potiguar que participou de programas históricos e ajudou a escrever capítulos importantes no jornalismo popular do nosso país. Eu estou falando de Herbert de Souza. Boa noite, Herbert. Um prazer lhe receber. Boa noite, Amorim. O prazer é todo meu. Parabéns pelo programa. Muito obrigado aqui na nossa casa, na TV Clube. Posso perguntar tudo? O que você quiser. Cuidado com a língua, viu? Pode perguntar, pode perguntar. Herbert, vamos frente a frente. Me conta um pouco como nasceu sua paixão pela comunicação. Foi no rádio que você começou a dar os primeiros passos? Como nasce essa paixão dentro do Herbert de Souza? Primeiro que tudo, Amorim, eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Clube RN, lhe parabenizar pelo programa, pela excelente condução e dizer que você é a razão da gente estar aqui hoje. Amorim, a minha paixão pela comunicação, de comunicação, 50% é vocação. E os outros 50% você busca, se aperfeiçoar. Mas a minha paixão começou aos 7 anos de idade. Eu nasci numa cidade muito pequena, uma cidade que hoje tem 5.500 habitantes, que é a pequena e pacata cidade de Equador, na região do Seridó, lá próximo de Caicó. E quando eu era criança, aos 7 anos, eu religiosamente, todo domingo eu saía da casa do meu pai, que não tinha televisão, para assistir aos programas do Silvio Santos, todo domingo. Mas antes do programa Silvio Santos, eu dormia com o rádio colado no ouvido. Então eu ouvia a Rádio Clube de Pernambuco, Verdes Mares de Fortaleza, Globo do Rio, Tupi, Rádio Povo e tantas outras rádios. Então é uma paixão que você nasce com ela. Eu lembro muitas vezes, Amorim, que eu adormecia, eu dormia numa beliche lá em casa, minha irmã dormia na cama de baixo, eu na de cima, e tinha dia que eu adormeci, o radinho caía todo quebrado no chão, era uma tristeza que eu não tinha dinheiro para arrumar o rádio. É por aí. E aí, quais foram os maiores desafios nesse início da carreira? Como é que você chega exatamente no jornalismo? Como é que o jornalismo encontra Herbert de Souza, né? Pronto, Amorim, o desafio, a paixão pela comunicação, a vocação, aí eu passei a fazer locução em carro de som. Tinha um rapaz aí em Equador que ele passava o filme no mercado público. E eu varria o mercado, às vezes carregava o cartaz do filme que ia passar no mercado, para poder ter a oportunidade de falar ao microfone. Foi a minha primeira oportunidade de falar em um microfone. E eu vou resumir, porque a história é longa, todos saberão em detalhes no livro que eu vou lançar em breve, mas daqui a pouco. Aí, Amorim, meu pai trabalhava com o pai de José Agripino, Tarcísio Maia, que era o então governador do estado, o saudoso Tarcísio Maia. E meu pai tinha muita vontade de trazer a família. Ele já trabalhava em Natal, trabalhou na EIT quando Zé Agripino ainda não tinha entrado na política, era apenas engenheiro da empresa industrial técnica, a EIT. Aí surgiu a oportunidade, quando José Agripino ganhou o governo em 1982, aí surgiu a oportunidade real de meu pai trazer a família para Natal. Aí, final de 1983, meu pai traz a família para Natal. E aí veio o grande start da minha vida. O meu irmão mais velho falava com meu pai, para meu pai falar com o superintendente da Rádio Trairi Tropical naquela época, que era o Jânio Vidal, para me dar uma oportunidade no rádio. Aí começou realmente uma peregrinação. E como é que você chega na televisão, que realmente foi o veículo que lhe projetou para o Brasil e também para o mundo? Como é que você sai, como é que você chega na televisão e depois alça esses voos maiores? A grande escola foi o rádio. Aí eu tive a oportunidade de começar no rádio como sonoplasta, mas eu queria ser locutor. Aí fiz sonoplastia, fui crescendo, passei a ser locutor. Fui um dos melhores sonoplastas, ainda tem... existem colegas da época, já aposentaram, outros não, ainda estão na ativa, que atestam o que eu estou falando. Aí daí, meu amigo... Você passou por quais rádios? Eu comecei aqui na Rádio Trairi Tropical, que só era M.
Que hoje é a não Mix. não tinha FM. A única FM que tinha aqui no estado era 96 FM. E então, naquela época, era muito acirrada a briga das AMs, a concorrência, que era Rádio Trairi, que veio a ser Tropical, quando eu cheguei estava mudando o nome, que brigava muito a concorrência acirrada, até politicamente, com a Cabugi dos Alves, né? Então, foi minha primeira experiência profissional. Comecei profissionalmente no ano de 1984 na Rádio Tropical. A Rádio Trairi que estava virando, trocando o nome para Tropical. Depois da Tropical. Pronto, aí resumindo, 4 anos depois, Amaury, 84, 88, não, 84 para 92, dá exatamente quase 10 anos, né? Isso. 8 anos, perfeito? 8 anos. Aí surgiu aqui agora, nacional, em 1991. Aí em 92 estava surgindo aqui agora local, aqui em Natal. Eu me encontro com... Na TV Ponta Negra. Na Ponta Negra. Né? As emissoras estavam implantando suas versões locais, regionais. Devido ao grande sucesso, né? Sim, devido ao grande sucesso. Aí eu até então, eu me vi dentro daquele jornal. Tanto quando ele estreou em São Paulo, eu estava fazendo um programa na rádio Cabugi de Jardim do Seridó, que era Cabugi de Jardim do Seridó. Aí eu já tinha o meu programa solo, eu abri o programa, começa aqui agora o programa Tarde Total com Herbert Edson, programa musical. E eu me via naquele programa. Aí eu volto para Natal e peço uma oportunidade a Carlos Alberto, pedi para fazer um teste. E aí ele deixou eu fazer o teste. Deixou eu fazer o teste. Na verdade, antes de eu ir para a Rádio Jardim do Seridó, eu tinha falado com ele, ele disse, vá segunda-feira. Só que a proposta da rádio era muito boa, eu não tinha feito televisão. Entre o certo e o duvidoso, você vai preferir ficar com o certo. Exato. Aí eu fui para a rádio, depois de quase um ano, volto para Natal. Eu falei com o Carlos Alberto, o senador, ele disse que ia me dar uma oportunidade. E eu falei para o meu pai pegou o carro e me largou lá na frente da TV Ponta Negra. Vai lá e fala com ele. Eu falei, não vai mais nem lembrar de mim, meu pai. Eu subi a escada, estava Carlos Alberto, na época J. Gomes e outro repórter lá. Eu disse, senador, tudo bem? Sou o Herbert de Souza, eu estava fazendo um programa no interior do estado, Cabugi, estou voltando, o senhor disse que ia me dar uma oportunidade. Ele olhou para mim e disse, não estou contratando ninguém. Essa foi a resposta dele. Foi mesmo. Foi. Eu lembro, vai para o livro, hein, Mauri? Eu estou adiantando algumas coisas. Eu apertei a mão dele, Mauri, aí disse, tá bom, senador. Quem sabe, palavras textuais de Herbert de Souza, eu falei, quem sabe numa oportunidade futura você não lembra de mim. Quando eu falei isso, que eu ia descendo a escada, Meg conhece muito bem ali, aí ele olhou assim, que ele tinha um olhar, ele olhou do bico do meu sapato até o meu último fio de cabelo. O olhar clínico, olho clínico, olhou aí, garoto, vem cá. Ele me chama, põe a mão no meu ombro, desce a escada, vai até a redação, a diretora de jornalismo era Micarla de Souza. Micarla, faz um teste com Herbert. Pronto, ali estava selada a minha sorte. Eu fiz o teste com 4. Micarla, primeira coisa, o que você quer ser aqui? Eu quero ser igual ao seu pai, eu quero ser animador. Eu não queria ser jornalista, não, eu queria ser animador de auditório. Aí ela disse, então você vai acompanhar o repórter Marcelino Pinheiro, tem tudo aqui, cara. Marcelino Pinheiro, acompanhei Marcelino 3 dias, no quarto eu disse, já estou preparado. Cheguei lá, não acredito, estou preparado, pode me dar o microfone. Aí, meu irmão, quem tem sorte, puxa por ela, não basta ser só jornalista, tem que ter sorte. Aí eu fiz uma matéria... Mas a sorte precisa encontrar gente trabalhando, também, né? Talentosa, Claro. Competência, tem que ter um misto, né? Sim. Aí a minha primeira reportagem, eu lembro qual foi, amor, foi na Avenida Antônio Basílio, Sim. um assalto que havia acontecido numa cigarreira, numa banca de jornal. Sim. Eu fui lá, não tinha mais nada, tinha um buraco lá, eu comecei a falar do buraco, e falei com o dono não queria. Beleza, a segunda eu não me recordo bem, a terceira foi na comunidade do Japão, na época favela do Japão. Aí, meu irmão, foi a matéria que me contratou para Ponta Negra e ficou em primeiro lugar de audiência do Aqui Agora Nacional. A minha terceira reportagem da minha vida. Na terceira reportagem você já emplacou uma nacional? Já emplaquei uma nacional. E foi o pico de audiência em São Paulo. Que era briga. Foi o salto que você precisava para... Foi porque ir para o SBT? Essa reportagem, amor, ela me garantiu a minha contratação na Ponta Negra, né? O carimbo da minha carteira. Tanto é que quando eu cheguei, que viram a matéria lá, me calaviam, todo mundo... Não, peraí, porque foi um barraco que eu fiz um barraco danado lá. Peguei, o cara tinha batido
no sobrinho de chicote de burro mesmo, de cavalo. Aí eu juntei todo mundo, aí joguei um moleque contra, juntei a família. Fez aquele circo, né? Aí fiz um salseiro, bicho. Era o que eu aqui agora queria. Eu ia viver de polícia aqui você passa fome. É verdade. Lá em São Paulo acontece direto. Então foi assim, foi o carimbo, isso aí me garantiu a contratação pela Ponta Negra. Aí daí a Mauri não parou mais. Aí como é que o SBT abre as portas para você e você consegue dar esse salto, né, de uma afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, né? Sim. Num estado longe, né, do centro Era do muito. sul, e você consegue realmente essa grande oportunidade de se projetar nacionalmente. A Mauri, era muito difícil emplacar uma reportagem em nível nacional. Naquela Imagina época, o né? volume de reportagens em São Paulo, polícia, matéria de consumidor com russo-humano. E eu, cara, eu peguei aquela linha de conflitos familiares, que a gente fala barracos, vamos dizer assim, Sim. resumindo, né? E fui seguindo. Então, tinha semana, Mauri, que eu emplacava 2, 3 reportagens. 2, 3 reportagens. 2, 3 toda semana. Aí foi chamando a atenção do SBT. Né? E eu sentindo que eu estava aparecendo bem, né? Tendo essa oportunidade em nível nacional. Outros repórteres da Ponta Também Negra trabalhando conseguiam emplacar? J. Gomes de vez em quando, Gilson Moro uma de vez em quando também, mas agora quem fazia com frequência, não estou falando, a história está aí para contar, era Herbert Edson. Tanto é que culminou na minha contratação pelo SBT. Quando eu vi que eu estava, eu não deixei esfriar. O que eu fiz? Me deu muita vontade de ir para São Paulo. Me deu muita vontade mesmo. Eu aqui agora fervendo lá. Aí eu não tinha o dinheiro para ir. Eu não tinha o dinheiro para ir, nem tive o apoio para ir. Nem tive o apoio local para ir. Da emissora. Da emissora, não tive. Não tive esse apoio. Você tem mágoas disso? Everton? Não tenho nenhuma mágoa, Maria. Eu sou eternamente grato à TV Ponta Negra por ter sido a ponte. Sim. Mas eu não tive aquele apoio para dizer, não, vou investir e você vai. O que eu fiz? Eu não tinha o dinheiro, o salário era curto, essa passagem naquela época era um luxo, Claro. andar de avião. Meu primeiro voo foi pela VASP, Viação Aérea de São Paulo. Sabe quem me deu A passagem? a passagem? Não. E até hoje eu sou eternamente grato a esse cara. Pegou e disse, você vai. Você conheceu Ronaldo Soares. Ronaldo Soares, grande Ronaldo Soares. Ronaldo Soares viu a minha... Eu me emociono, porque eu sei que eu estava em São Paulo quando ele foi. E ele olhou para mim e disse, eu sei que você vai longe. Eu vou lhe dar a passagem. Ele me deu a passagem. Eu fui e fiquei 15 dias em São Paulo. Nos 15 dias, pegando o resto de equipe, eu emplaquei 3 grandes reportagens. Resto de equipe. Não tinha equipe para mim. Eu ficava lá de plantão, sobrava, né? Pega ali, vai. Eu ia com emplaquei 3 reportagens. Então, quando eu volto para Natal, já voltei bem. 3 reportagens polêmicas, já o pessoal, pô, valeu, tal. Aquele cara que estava... E volto para cá. E seguindo meu caminho na TV Ponta Negra, aí eu já comecei a fazer uns contatos lá. Disse, olha, quando tiver férias aí, não, a gente vai lembrar de você. Aí, quando foi... Isso era final de 90 ano de 94. Quando foi final de 94 para 95, aí eu recebi um convite perguntando se eu não queria cobrir férias lá no SBT. Eu falei, agora. Mas aí tem que sair da Ponta Negra, né? Não. Não? Não. Aí eu tirei férias aqui e fui para lá de novo. Tirei férias aqui, corri para lá de novo. Aí já cheguei com uma moralzinha, né? Já no convite, né? Já arrumou um hotel para mim, eu já fiquei no hotel. Aí, meu irmão, olha a terceira reportagem, Amaury. O que aconteceu? Eu entrevisto nada mais, nada menos do que Roberto Carlos. E não fui pautado para tal. Roberto Carlos. E não foi só uma entrevista, foi um furo, demorou umas 2 horas para chegar até ele, mas eu cheguei. E mais que entrevistar, eu consegui fazer o Roberto cantar, dar uma palhinha. Uma capela, Roberto é chato até. E era contratado exclusivo do SBT, da Globo. Rapaz, quando eu cheguei, mandaram fazer a tietagem do pessoal lá. Eu cheguei lá, não tinha uma pessoa, só tinha um fotógrafo lá da escada, lá no Sumaré, na antiga TV Tupi, no alto do Sumaré.
Eu mandei o cinegrafista ligar aqui, não tem matéria não, me derrubou. Eu falei, tem, pode ir. Eu comecei, tá, o Beto, tá ali. Comecei a encher linguiça aqui, agora era bom por isso. Foi ali que você percebeu que tinha conseguido uma projeção nacional? Já estava, Mauri, cobrindo férias em janeiro. Isso, neste momento você conseguiu, eu tenho Já algo havia- diferente. Isso, já havia emplacado muitas reportagens Sim. daqui para lá. Sim. Ali eu sentia que era um bom passo, depois Sim. das férias eu ser contratado pelo SBT. Mas imagina, eu chegava na seleção brasileira do jornalismo, cara, popular. Wagner Montes, Celso Russumano, o Homem de Sapato Branco, Gil Gomes, Célia Serafim, Sérgio Frias, Carlos Cavalcante. Era a seleção, Luiz Ceará, era a seleção. Todos foram generosos com você, Herbert Souza? Foram. Todos? Não, tem a discriminação, o velho preconceito, a velha discriminação. Xenofobia, né? Uma por das ser do Nordeste. pessoas, tem muito. Não generalizando, infelizmente hoje quebrou mais. Mas, não vou falar o nome por questão de respeito, mas uma pessoa que era repórter, já consolidada na época, eu lembro que ela estava distribuindo lá um VR que tinha, para ele não tem verba não, porque ele está só... Eu me senti assim, eu falei, essa pessoa já chegou a me ligar agora recentemente para pedir uma ajuda para pagar uma conta de água e de luz. Para mim. Que o mundo dá voltas, né? Dá voltas. E eu ajudei tanta gente. Mas eu lembro, sabe, Amaury, eu tanto lembro do lado bom como lembro do lado ruim. Pode passar, não levo para o coração. Ajudo, faço o que for possível. Quem mais lhe ajudou nacionalmente? Quem foi Rapaz, um quem me nome deu- que você pode dizer, Amaury me ensinou muito, é um mestre para mim. Pronto, me deu uma força moral quando eu cheguei de me levar lá na Casa Verde, onde eu estava morando, de favor, na casa de um amigo meu, não tinha levado a família aí ainda, um conterrâneo meu. Quem realmente me deu uma força, assim, que eu tenho um carinho muito grande por ele, é o repórter Carlos Cavalcante. Carlos Cavalcante, assim, de me colocar dentro do carro dele, me levar lá na Casa Verde, vamos jantar comigo. Tudo isso o Carlos fez, eu não era ninguém. Eu estava buscando o meu espaço. Então, o Carlos Cavalcante, já te falei tantas vezes, é um cara sensacional, um cara super do bem, está na Rede Record, está lá, um grande repórter, um sujeito super do bem. E quem me dava muita força assim, em palavras, era o saudoso Gil Gomes. Esse Que garoto, é um grande nome. vai longe, viu? Continua assim, garoto. Era aquele jeitão, mas um cara super generoso. Há muita puxada de tapete nessa área? Muito, amor, muito. Tentaram puxar seu tapete, Herbert? Inclusive daqui para lá, viu? Quando eu cheguei, disseram, não vou falar os nomes, está muito próximo, porque eu não durava... Tem que falar alguns nomes. Não, tem que- Amaury, mas não... Amaury, eu falei que eu vou falar quase tudo, porque Você disse que ia falar tudo? falaram que eu não ficava 6 meses lá no 6 meses. em São Paulo, no SBT. Eu fiquei 30 anos em São Paulo. E se eu aqui agora não tivesse sido extinto, eu estaria no Estaria SBT até hoje. Entendeu? Amaury, tem, mas a gente tem que... E a lição que você tira, a lição disso, né? Eu ponho na balança sempre o lado positivo, o lado bom. O lado ruim eu não esqueço, mas eu não deixo na balança pesar o lado ruim, eu deixo o lado bom pesar. É por isso que eu chego no auge da minha idade, com quase 60 já, é muito tranquilo, muito bem. As pessoas, não tem plástico aqui não, aqui é tudo natural. Aqui é tudo O cabelo é natural também? naturalíssimo. Amor, Não é peruca, não? Já foi mais, já foi cheio igual do Júnior, não é nada. Não é peruca, não. É natural, não tem implante, não tem nada. É natural. Mas Silvio Santos usava peruca, Herbert? Não, o Silvio tinha um cabelo muito ralo, como ele colocava muito laque, que é o fixador que eu uso, você vê que eu uso, gosto demais. Então o Silvio colocava muito, já aí engrossava o cabelo se fizesse essas Mas a coisas. gente vai falar daqui a pouquinho sobre sua relação, porque Silvio Santos merece um capítulo à parte na sua história, que né? vai ter. Mas falar um pouco, existe alguma reportagem que é icônica, que realmente marca a sua vida, a sua trajetória, aquela inesquecível das centenas de matérias que você já fez? São muitas, amor, e uma eu citei agora, que foi a entrevista com o Roberto Carlos, Sim. porque eu não estava pautado para fazer a entrevista com ele. Essa foi uma das mais marcantes, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo, o sotaque totalmente carregado. Eu Isso. tenho uma reportagem, de vez em quando, ela está lá no meu Instagram. Sim. Quem dirigia a entrevista era Astrid Fontinelli, jornalista conceituadíssimo, você conhece. Sim, Astrid Fontinelli. Né? E quando chegou aquele cabeçudo, cabeça chata,
Ela lhe dirigia? Não, dirigia a entrevista do Roberto. Foi mesmo? A reportagem? Sim. Roberto, ele tinha um contrato com a Globo, mas todo ano ele tinha um compromisso com a MTV. Sim. De dar uma entrevista para a MTV também. E ele cumpriu até ela ser extinta. E nesse dia eu estava voltando de uma entrevista da Zona Sul e a gente tinha um radiocomunicador, o chefe de reportagem, Herbert, olha, eu queria que você passasse ali no Sumaré, nos estúdios, o Roberto está dando uma entrevista lá, vê se tem gente lá, faz a tietagem, vale por aqui agora. Aí a MTV pertencia ao Grupo Abril, né? Isso, exatamente. Aí eu cheguei lá, não tinha... Bom, então essa foi marcante. Sim. Agora, uma reportagem que me marcou muito, eu estava mexendo no meu arquivo essa semana, encontrei, Amaury, foi uma que eu fiz em 1992, aqui. Inclusive foi nacional, no bairro Nordeste. Campanha de Aldo Tinoco com Henrique Alves. Eu digo que aquela reportagem deu a vitória para o Aldo. Eu falo isso de alma lavada. Foi mesmo? Foi. Para a Prefeitura do Natal, né? Sim, para a Prefeitura do Natal. Ele apoiado por Vilma, mas um cara mero desconhecido. Que ninguém sabia quem era, né? Isso. E Henrique com apoio do governo federal, governo do Estado, derramando dinheiro. A força de um meio de comunicação, né? Que não existia WhatsApp, Instagram, nada disso, né? Tanto é que a maioria foi 900 votos, 900 e poucos votos. Mandaram eu fazer uma reportagem no bairro Nordeste e já tinha encerrado a propaganda eleitoral. Então, qualquer coisa que fizesse fora daquele dia, depois do encerramento, era proselitismo político. Eu abro o microfone, começo, olha, aí tinha bandeira, tinha churrasco, o cara fazendo comício, meu amigo. Aí eu comecei a Carlos Alberto apoiava Aldo. É a política, né? Mas, Herbert, frente a frente aqui comigo agora, me diga uma coisa. Aproveitando que a gente está falando sobre política, né? Tá. Você já recebeu convites para ser político? Já, Mauro, inclusive em São Paulo. Em São Paulo eu cheguei muito próximo de ser deputado estadual. Você já foi candidato, então? Fui, aventurei. Quando eu tive a real chance de ser candidato, de ganhar uma eleição, eu com o apoio da instituição Igreja Mundial, você vai chegar daqui a pouco lá, muito forte, aí puxaram meu tapete com força. Eu tive aptidão, hoje menos, não vou dizer que dessa água eu não beberei, porque tentou sábado de amanhã, né, Maurinho? Mas hoje não é mais meu sonho de consumo, já foi. Tive a oportunidade... No fundo você tem pretensões políticas? Não, hoje não. Hoje eu diria para você que não, mas não posso dizer que nunca dessa gente, nunca pode dizer, né, Maurinho? Dessa água não beberei. Não é o meu Você sonha em ser prefeito do seu município, Equador? Não. Frente a frente aqui, cara a cara. Se um dia acontecesse isso, Amaury, seria uma coisa natural, de Deus. Sim. Só vou para a política se for algo muito de Deus mesmo. Estou falando com toda a sinceridade, porque está muito complicado, está muito delicado. Quando eu tinha uma pesquisa dentro da igreja que me dava mais de 100 mil votos em São Paulo para ser deputado estadual, não é porque eu era forte, não é porque eu tinha o apoio de uma instituição que arrasta multidões. Trabalho com o Valdemir de Santiago há 15 anos e não pedi ele para ser candidato. Ele me chamou e disse, você vai ser. Aí eu mexi com o interesse de muita gente, e puxaram meu tapete feio, minha família sofreu muito, eu tive que ser muito forte para poder superar, porque não é fácil. Você se sentir na cadeira de deputado estadual por São Paulo, imagina, Amaury, como é que vai ficar a cabeça, né? Mas faz parte, é passado. Mas isso pode acontecer um dia ainda? Pode, porque dessa água a gente nunca pode dizer, Amaury, nunca pode cuspir para cima, porque pode cair aqui. Eu estou te falando, não é meu propósito hoje, não é. Pode ter certeza, eu quero paz. Olha, no próximo bloco a gente vai voltar para conversar sobre alguns assuntos muito importantes e delicados também, né? Vamos falar sobre Silvio Santos, sobre o livro, né, que o Herbert está escrevendo, a passagem dele pelo programa do Ratinho e muitas outras coisas que você não perde por esperar. Continua aqui sintonizado na TV Clube, já tem mais Frente a Frente com Herbert Souza. Há 12 anos, somos o maior palco dessa cidade. Nesse tempo, mais de 7 milhões de pessoas já passaram por aqui. Natal pulsa, celebra e vive o esporte, a cultura e os grandes encontros. Cada emoção, cada momento, cada história, tudo passa por aqui. Casa de Apostas Arena das Dunas. 12 anos, onde tudo acontece.
Atenção, educador! Vem aí a 7ª edição da Expo Eduque, o maior encontro do setor educacional do Norte e Nordeste. Serão mais de 130 palestrantes, mais de 150 marcas e diversos profissionais debatendo sobre o tema Escola pra quê? Construindo uma escola que supera os desafios da educação 2030. Serão 3 dias de conteúdo, inovação e conexões. Dias 23, 24 e 25 de julho de 2026, no Centro de Convenções de Natal. Inscreva-se agora em expoeduque.com.br. Atenção Natal. A Clube FM Natal está em um novo momento. Clube, um ano de muitas novidades. A Clube FM Natal 106,3 completa um ano no ar. Parabéns, Clube FM. Valeu, Clube. Alô, Clube. Parabéns, Clube. Clube FM Natal 106,3, um ano no ar. Moderna, vibrante e no ritmo do sol, do mar e da sua vida. Tá na Clube, tá Bom demais. Se você não... O Projeto 6 e Meia apresenta na edição de julho a cantora Alaide Costa no show Uma Estrela para Dalva, com participação especial de Ayrton Montarroios. Abertura Édia Alves e Joe Bai. 8 de julho no Teatro Riachuelo. Ingressos populares na bilheteria do teatro ou no site uhu.com. Projeto 6 e Meia com Alaide Costa, Ayrton Montarroios, Édia Alves e Joe Bai. Realização Idearte Entretenimento e Superstar Promoções. Estamos de volta com Frente a Frente, hoje recebendo o jornalista, grande nome nacional, Herbert de Souza. Herbert, agora a gente já falando nacionalmente, né? Sim. Um capítulo muito importante na sua vida é a sua amizade. Acho que você é um dos poucos potiguares que tem uma relação efetiva com o maior comunicador que esse país já teve. E tem, porque ele continua vivo na memória, né? Silvio Santos, né? O senhor Abravanel. E conta pra gente aqui na TV Clube, como de fato essa amizade surgiu, como essa relação surgiu, como é que você chega no SBT e pode bater no peito e dizer que tem Silvio Santos numa conta tão alta? Mauri, você sabe que muitas vezes a gente conversando, tendo algumas reuniões, o nome dele está sempre, presente, né? Mauri, essa é a maior conquista da minha vida, de todas. Eu já lhe falei em off, estou falando aqui para o seu telespectador, para Ele emociona muito falar disso, né? Não, demais. Para você aqui do Frente a Frente. Por quê, Mauri? O menino nasceu em Equador, uma cidade minúscula, assim, com todo respeito. Vocês vão entender, senão vai ter gente em Equador, ele está... Estou diminuindo, não. Eu estou falando no contexto. É muito importante, porque eu devo muita coisa até os meus 16 anos na cidade de Equador. Mas o menino que era fã do Silvio, saía de casa, da casa do meu pai, que não tinha televisão, para assistir o programa dele na casa da vizinha. Eu engraxava sapato, Mauri. Eu falava para minha mãe, minha mãe, um dia eu queria pelo menos engraxar o sapato dele para olhar para ele. Eu falava isso para minha mãe. Aí, de repente, cara, eu estou trabalhando na televisão dele, do lado dele. O Silvio sempre blindado. Ele era um homem muito simples, mas sempre muito reservado, porque era o Silvio Santos. Imagina um segundo minuto da vida dele. Aí, enquanto eu estive no SBT, eu fui segurando. Eu falei, eu posso perder meu emprego, se eu usar um pouco. E eu fui medindo aquele equilíbrio. E eu lembro como que tudo começou. Quando Aqui Agora foi extinto pela primeira vez, eu comecei a monitorar os passos do Silvio no Jaça. Aí eu fiz amizade com pessoas que são meus amigos hoje há mais de 30 anos, que é o Nicanor, o João, que está lá com o Jaça até hoje. O Nicanor já saiu. E eu fiz muita amizade, nordestinos, então eu fui perguntando. Aí o Silvio, conversei com o Jaça também, aí o Silvio chegava pontualmente toda segunda, quarta e sexta, Aí ele usava o Lincoln, um carro alemão que está em exposição no SBT, que você esteve lá visitando. A gente chega nessa rua tal, aí, Rua Jerônimo da Veiga, logo quando Aqui Agora acabou, 97, se não me falha a memória. Aí eu falei, agora é a hora, não tem mais o que perder. Aí eu fiquei monitorando, meu amigo, daqui a pouco o carrão aponta. Na rua, foi assim, meu primeiro contato com ele.
Só que eu não fui pedir nada para o Silvio. Eu fui conquistando essa confiança, porque ele via que eu não estava ali só por interesse. Então eu deixei até de voltar para o SBT em função dessa amizade. Eu preferia a amizade do que propriamente o emprego no SBT. Quando ele para o carro, o Silvio pega o cone, ajeita, ele olhou para mim. O Silvio não andava, nunca andou com segurança. Talvez no final da vida o motorista ia acompanhando, porque a dona Iris pediu, ele já sentindo o peso da idade. Quando ele parou, ele baixou. Oi, Silvio, tudo bem? Ele, tudo bem, como vai? Aquele jeitão dele. Eu sou o Herbert de Souza, estava trabalhando no Aqui Agora, eu vim do Rio Grande do Norte, amo o Aqui Agora, amo o SBT, estou aqui muito mais para lhe agradecer do que para pedir alguma coisa. Ela estava com o texto na cabeça, né? Ele olhou para mim, mas o que você faz? Não, eu estava fazendo o Aqui Agora, mas infelizmente foi extinto. E agora? Estou desempregado, mas não estou aqui para lhe pedir emprego. Eu vou voltar lá para o Nordeste, eu quero vir aqui pelo menos para ter o prazer de lhe conhecer pessoalmente. Aí, meu irmão, ele pôs a mão no meu ombro. Aí tem essa luz aqui que acompanha a gente, a Mauri, que é Deus. Sim. Aí ele pegou no meu ombro, foi até na rua Iguatemi, ali com a Faria Lima. Foi até a entrada no portão conversando comigo e papeando, e o Jasso, Silvio! Aí ele, não, aí eu esperei o Silvio sair. Quando ele sai, aí ele foi para um café, que é o Franz Café, que tinha na esquina, hoje não tem mais. Ele senta na mesa e me chama. Rapaz, quando ele me chama, já tinha mais ciúme do Silvio do que da mulher dele. Aí ele sentado lá com o Jaci do lado, né? O homem já tinha me dado uma abertura boa. Aí ele, garoto, senta aqui, Herbert. Não falou meu nome não, mas senta aqui, garoto. Aí mandou sentar, ficou eu e ele e Jaci. Aí foi o período que o Boris estava saindo do SBT, e a Mauri, aí a conversa foi tomando um corpo. Gostou de mim, eu fiquei, né? Aí foi quando ele me escala para fazer um programa de nome Concurso de Paródias com Moacir Franco. Ele voltou uma outra vez, eu estava lá e vem cá. Aí me pôs dentro do link, sentou comigo e ficou, meu amigo. Tanto que o Jaça veio na mesma Jerônimo da Veiga, Silvio, olha a hora, porque ele era muito pontual. Ele começou a fazer uma série de perguntas, ou seja, ele estava me testando. Aí ele disse, eu vou lançar um programa aí, Concurso de Paródias. Isso, o Ratinho explodindo da Record. Vou lançar um programa aí, Concurso de Paródias, com Moacir Franco, com quem eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar. E eu estou precisando de repórter lá, eu preciso de alguém para fazer externa. Aí já fez teste fulano, cicrano. Eu fiz um teste com mais ou menos 100 pessoas, amor. Não era menos que isso, não. Aí ele citou, dentre esses 100, ele citou uns 5, 10 nomes. Dos 10 eu lembro de Otávio Mesquita e de um cara que tinha trabalhado na Manchete, que via ser a Rede TV. Eu disse, ô Silvio, nesse formato de programa, quem encaixa melhor Otávio Mesquita. Aí ele, você vai fazer o quê? Eu falei, eu faço outra coisa, qualquer coisa. Mas no formato quem encaixa melhor era o Otávio. Ou seja, ele viu ali a minha franqueza, né? Eu mesmo desempregado, precisando trabalhar, mas eu via que o cara tinha mais o jeito, que você sabe que o Otávio é brincalhão e tal, e eu tinha que fazer externa, pôr peruca e tal. E ali ele disse, tá bom, vamos ver. Aí eu recebo um telegrama na minha casa, dizendo que eu teria que gravar a tal hora. Aí eu saí com a produtora Luciana, ela disse, Silvio é fogo, já escolheu e fica com papo furado, mandando trabalhar à toa. Realmente ele me escolheu. Moacir apresentava o concurso de paródias e Herbert de Souza fazia as externas. O Silvio me preparava para me dar um programa, Mauri, mas aí é outra história. Me fale. Tenho certeza, porque o Ratinho estava explodindo na Record. O que é que você acha que mais chamou a atenção de Silvio em você? A minha autenticidade, a minha sinceridade, a minha franqueza para com os colegas. Eu nunca procurei derrubar ninguém para poder pegar uma vaga, como foi esse caso do concurso de paródias. O Aqui Agora, quando ele perguntou, mas quem apresenta o Aqui Agora? Falei, Ney Gonçalves Dias, que é o melhor âncora da televisão. Quando foi no dia seguinte, o Ney Gonçalves já estava no SBT assinando o contrato. Então, no programa Silvio Santos, você não chegou a... Cheguei Câmeras escondidas. Câmera escondida. Como era trabalhar nos bastidores, produzir a famosa câmera escondida? Maravilhoso, uma escola, né? Porque eu lidava direto com o Silvio. Aí eu tive uma ideia e eu levei para ele. Assim, o programa todo domingo, aí eu escrevi um monte. Tá aqui, Amaury, vai pro livro, Amaury. Eu tenho, viu? Eu tenho. Datilografado, tudo bonitinho, que eu levava para ele, às vezes de caneta. E simples, com o Silvio funcionava simples. Não adianta você fazer jornal, fazer uma coisa já.
Aí eu tive uma ideia, Mauro. Eu fazia um programa lá em São Paulo, numa rádio AM, era de 1 às 4 da tarde. Aí eu tive uma ideia, eu falei, Silvio, aí eu escrevi. A ideia era o quê? Era convidar, tipo, um cantor famoso, eu vou citar os que eu levei, tá? Gretchen, que eu pus na ideia, Genival Lacerda, Jair Rodrigues e... esqueci o outro agora, mas esses três Você tem uma história curiosa com Gretchen, né? Uma engraçada com Gretchen. Conta pra gente isso daí. É isso aí? É essa. Conta. Essa, aí eu levei a ideia, eu disse, Silvio, eu faço um programa de rádio, eu queria dar uma ideia, a gente coloca ouvintes, fakes, Sim. na época eu não usava esse termo, ouvintes, falsos ouvintes, e que só mete o cacete no cara, Genival, isso aí. Aí quando ele leu, ele disse, mas muito bom. Ele chama o diretor, da época do Topa Tudo, o diretor me liga, o Herbert, o Silvio quer que você grave aí umas 10 câmeras escondidas. Eu gravei 5, as 5 foram pro ar. Foi estupendo. O que eu fazia? De 1 às 4, eu já tinha gravado o programa, deixava o programa gravado no estúdio B, e no estúdio, hipoteticamente, ao vivo, eu fazia a entrevista, mas era tudo combinado, era o telefone tocando e o ouvinte. Ô, Genival, você está muito feio para estar naquela banheira do Gugu. Aí, meu irmão, tá aí, tá no YouTube, se você colocar, e foi uma explosão de... Mas com Gretchen, o que foi que aconteceu? Com Gretchen eu me dou muito bem com Gretchen, mas eu tive 2 situações com a Gretchen. Uma foi nesse programa que eu peguei ela, essa câmera escondida, mas ela foi de boa. E a outra... Esse programa que você pegou ela, me explica essa história direito. Esse programa de rádio, essa câmera escondida que eu gravei, que eu peguei a Gretchen na câmera escondida, vamos deixar bem claro, senão a minha mulher, né? Né, meu amor? Não é na cama escondida, no quadro câmera escondida. Câmera escondida. Sim, entendi. Aí uma outra passagem, Amaurinho, foi no Super Pop. Na Rede TV. Na Rede TV. Que aí teve uma polêmica pela posição da filha dela, Tami. Aí eu peguei um pouco assim, né? Sendo um pouco... Já era com a Luciana Gimenez. Com a Luciana. Sim. Aí a Gretchen, não, Herbert, eu conheço tua carreira, eu conheço tua trajetória, eu sei de onde você veio de Gretchen, é maravilhosa, é uma pessoa. Rapaz, se manter como ela se mantém até hoje, tem que tirar o chapéu. Herbert, frente a frente aqui comigo, você se acha uma pessoa, pelas suas convicções religiosas, conservador e preconceituoso ou não? Amaury, eu me considero conservador, olhando no seu olho, frente a frente, mas não me considero preconceituoso, não. Eu respeito, eu tenho amigas lésbicas, eu tenho amigos homossexuais, que eu tenho um profundo respeito, até parentelas, pessoas que me viram criança. Aí eu respeito por demais. Agora, concordar pelos meus princípios religiosos, bíblicos é outra coisa, mas eu respeito demais. Agora, não acredito que eu seja um cara preconceituoso. Às vezes, mal entendido por ser conservador. Mas você tem que respeitar as pessoas como elas são, do jeito que elas querem ser. Todo mundo tem o direito de ser do jeito que quiser. Agora, depois aí é com o papai, aí cada um é cada um. Você acha que o mundo está liberal demais? Tá, Mauri. Sempre foi, mas está um pouco mais. Eu acho que a tal da tecnologia também ajuda muito. Hoje a internet, as traições. Você vê casamentos se destruindo em função de uma rede social, de um Instagram, de um Facebook, por aí vai. Infelizmente, mas tá ruim, mas vai ficar pior, porque o negócio tá feio, bicho. Olha, a gente vai falar melhor depois sobre isso, mas como é que veio esse convite para você participar do programa do Ratinho? A maioria é muita coisa, pronto. Eu lhe contei a história da câmera escondida, eu lhe contei a história do concurso de paródias com Moacir Franco. Isso era em 1997. 1997. O ano que eu cheguei em Natal. E o ano que o Ratinho estreou na Record. Isso. Ratinho todo ano, todo dia, colocando o SBT praticamente em terceiro lugar. E o segundo lugar para o Silvio era questão de honra. E, meu irmão, então, quando o Silvio me coloca no paródia, quando o Silvio me coloca para fazer câmera escondida, quando o Silvio me coloca para fazer algumas participações em alguns programas, ele me preparava para me dar o meu programa. Aí, veja o que é a vida.
Em 98 eu fiz o Aqui Agora com o Ney Gonçalves e fazia o concurso de paródia. Os 2 programas ganhando 2 bons salários. Eu ganhava do jornalismo e ganhava da linha de show do entretenimento, que era o concurso de paródias. E o Ratinho explodindo. Um certo dia, Amaury, vai para o livro, eu estou adiantando aqui, porque seu programa tá bom demais. Um certo dia, o Orlando Macrini, saudoso Orlando Macrini, diretor do programa Silvio Santos, me chama na sala dele. Me chamou, senta aí, fecha a porta. Isso era numa segunda-feira, disse, olha, de quarta agora, que vem há 8 dias, na outra quarta, não nessa que vai vir, o Silvio vai entrar no estúdio com você. Ele quer que você faça um programa. Eu disse, mas que programa? Tem esse Ratinho que está aí, então ele viu em você o cara que pode juntar a emoção, o sorriso, ele viu essas qualidades e quer fazer um piloto com você. Rapaz, eu não dormi não, amor. Fiquei a semana toda me preparando, era o Ratinho, aí eu criei um tal do Gatinho, eu falei, lá tem o eu bonito, bem novinho, eu sou bonito com quase 60, imagino com 20 e pouco. Aí eu disse, lá tem o Ratinho, aqui tem o Gatinho, eu comecei a criar umas coisas, né, amor, quando ele falou que, aí meu irmão passou, segunda, terça, e essa quarta aqui não vem, quando foi na segunda seguinte, amor, olha a ducha de água gelada, Silvio Santos tira Ratinho da Record. Aí ali eu vi minha grande chance, mas talvez não era o momento, porque entre os 7 e o duvidoso você acaba preferindo, tendo a preferência. Mas aí você foi fazer reportagens para Ratinho. Pronto, aí quando o destino estava traçado assim. Quando foi na terça-feira eu estive lá com o senhor, me adiantei, seu Macrini, aí ele disse, o homem estava com ideia, mas ele resolveu, viu, se segura um pouco aí que vai dar certo. Vai dar certo. Tá, muito obrigado. Aí Ratinho estreia, eu estava lá no SBT, foi demitido todo mundo, depois do homem ter me chamado, eu falei, e agora? Aí quando eu vi, aí eu encontrei uma pessoa, saudosa memória, Valentino Guzzo, pai de Bete Guzzo, sabe aquela cantora que está com o Ratinho até hoje. Aí eu falei com ele, ele disse, rapaz, você tem um perfil, eu quero você fazer aqueles barracos que você fazia lá no seu estado. Eu falei, pronto. Então, abaixo de Deus, o Valentino Guzzo me ajudou a entrar no Ratinho. Aí eu entrei, o caminho estava bom. Quando eu fiz muito ao vivo no Ratinho, eu era o repórter que mais entrava ao vivo, os links eram comigo, barraco e tudo, meu amigo. Todo link meu, vamos dizer que naquela época nós dávamos 35 pontos de audiência, 38, 40, 20, 10 pontos, e 10 pontos ainda estava mal demais. Olha, você também passou pela TV Gazeta, pela Record, pela Rede TV, muitas emissoras, né? Foi. Todas essas aí. E aí você passa por esses veículos todos, depois volta para Natal e retoma aí um programa de rádio, né? Ainda na 97 FM. De Haroldo Azevedo. Isso. Era um programa Verdade? RN Verdade. Que você fez uma entrevista polêmica com o presidente Lula, então, na época, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que culminou na sua demissão por isso. Foi. Por que isso aconteceu? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, ele vai contar pra gente aqui, né, esse e outras coisas. Por que ele volta para Natal? Por que ele volta a fazer rádio? Também sobre família, sobre a Igreja Mundial, sobre o seu livro. Herbert Souza, frente a frente aqui comigo na TV Clube. Até já! Agenda Propaganda apresenta Elba Ramalho, com um show que comemora 40 anos de carreira. Não se admire se um dia... 26 de setembro, no Teatro Riachuelo. O encontro da história e da música de uma das mais belas vozes da música brasileira. Elba Ramalho. Garanta seu ingresso no uhu.com e na bilheteria do teatro. De
De segunda a sexta-feira, às 11h30, a sua história, a sua voz e a alegria da nossa gente tem lugar certo. Na hora do almoço, seu encontro é comigo, no Clube do Povo, na tela da TV Clube. Clube do Povo, com Mel Almeida. O novo programa diário da TV Clube. Tá na Clube, tá bom demais! Grandes emoções esperam por você. O projeto 6 e meia de agosto traz o maior hitmaker do Brasil, Michael Sullivan. Relembre os sucessos que marcaram gerações em um show inesquecível. A abertura fica por conta do instrumentista potiguar Carlos Enz. 5 de agosto no Teatro Riachuelo, Natal. Garanta o seu ingresso a preços populares na bilheteria do teatro ou no site uhu.com. Realização Idearte Entretenimento e Superstar. UNP, 25 anos. Parece que foi ontem. Hoje são 45 anos de tradição. A UNP já formou mais de 100 mil profissionais. E a música ficou assim. UNP, 45 anos. UNP, excelência pra você. Você pode ser tudo. UNP. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, hoje com Herbert Souza, grande jornalista potiguar, um nome nacional. Herbert, eu chamei no último bloco, né, do segundo bloco para o terceiro bloco, deixei um gancho aí para você falar sobre a sua passagem meteórica pela 97 FM, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu queria logo tocar num assunto que em 2008 você volta para o SBT para apresentar um novo Aqui Agora. Como é que surge? Como é que você convenceu Silvio Santos a ressuscitar esse programa? Vou resumir aqui, Amaury. Eu amo demais o Aqui Agora, você sabe, Sim. até o que permeia algumas artes e alguns sim. programas meus é o Vermelho. E o Geraldo Luiz estava tendo uma oportunidade de apresentar o Balanço Geral na Record. Eu encosto no Silvio, eu estava em Natal. Quando eu venho em Natal, as coisas engraçadas. Eu estava fazendo um programa no Canal 17, que era Impacto com Herbert de Souza. Eu fui até São Paulo, comprei a passagem, coloquei o DVD aqui e encontrei com ele. Falei, Silvio, está na hora de você trazer o Aqui Agora de volta. O Impacto era na Rede TV, né? Rede TV na daqui. Sim TV daqui. Era TVI. TVI. Depois é que veio a Sim TV. TVI, que era afiliada da Rede TV, né? Porque aí transmitia o Canal 17. Isso. Aí o programa estava muito bom, eu fazia, na verdade, um Aqui Agora, o nome que era Impacto, né? Que originou aquela Operação Impacto, aqui em Natal, que passaram a faca em mim também, não dá nem para você... cada detalhe tem uma história, meu amigo. Aí eu fui... E o nome da operação, exatamente pela reportagem, né? Era, Você é sempre muito visionário, né, nessas matérias, né? O nome foi originário do programa. Operação Impacto. Aí os caras, sobrou para mim, porque me tiraram da televisão. Eu tinha no contrato lá que eu tinha que ter independência editorial e tal, mas tudo bem. Aí, esse furo foi lhe dado sobre a Operação Impacto? Foi. Eu falei mais do que as outras. Eu não fiquei com o rabo preso com ninguém. E abri um verbo mesmo. Joguei foto de todo mundo. Infelizmente, era essa liberdade que eu queria. E me deram. E você tinha no SBT? Contratual. Tinha aqui no 17, no SBT também. No SBT tinha. Então, eu... Falando da volta do Aqui Agora em 2008, eu procurei o Silvio, mostrei um DVD do programa. Então, isso aqui é o Aqui Agora, Silvio, estou fazendo lá em Natal. Aí começa a conversar com ele, aí ele marca uma outra reunião comigo, ele ficou mais ou menos uns 40 a 50 minutos conversando comigo a respeito do Aqui Agora. Eu falei do motorista ao diretor top do Aqui Agora. Sim. E ele viu que eu conhecia realmente do produto do Aqui Agora, né? Aí ele disse, mas você tem que dirigir e apresentar. Eu falei, não, Silvio, eu não tenho condição de acumular as duas funções. Realmente eu estava certo nesse ponto, Amaury, porque você acumular duas funções tão pesadas numa emissora nacional, você não fazia lá no Rio Grande do Norte, fazia lá, mas aqui é outro detalhe, aqui eu vou ter que lidar com contratações e tal. Aí ele, mas quem? Eu falei, põe o Amaury Júnior, pronto, ele mandou chamar o Amaury, que era o Albino Castro.
tinha sido diretor da primeira versão do Aqui Agora, já estava totalmente queimado dentro do SBT, da Hold, não voltava mais. Quando eu indiquei, só deu tempo o Silvio chegar no SBT, o Silvio chama ele, aí foi o meu mal. Foi o próprio Albino que cavou o meu buraco. Eu, do âncora que eu ia ser, do Aqui Agora, ele pega, faz uma média e chama um cara que explodiu, que está muito bem, tem seus méritos, mas não era o momento dele, chama o Bate. Luiz Bate. Para colocar o Luiz Bate. Aí ficou eu, Cristina Rocha, os mais veteranos, Luiz Bate e Joyce Ribeiro, que está na TV Cultura. Não era programa para 4 apresentadores. Ainda não é hoje, até hoje não é. O SBT começou, voltou com Aqui Agora, está passando no de São Paulo, só está com uma apresentadora. É o que está certo hoje. Começou com 4, 5, deu errado do mesmo jeito. Aí eu falei, não vai dar certo. Aí, não, mas meu irmão, aí a casa caiu, aí teve um problema que eu me envolvi, acabei saindo no braço com um produtor, um assistente de estúdio, não tenho nada contra ele, mas veio me pegar. Eu veio falar do meu pai, eu tinha acabado de perder meu pai, e juntou, estava emocionalmente abalado. Você se arrepende disso? Na maioria, eu não vou dizer que eu me arrependo, não deveria ter feito. Não me arrependo de nada que eu faço. No dia mereceu. Veio pegar, eu peguei ele. Eu não, me arrependimento, eu não faria, talvez. Hoje eu não faria. Aí eu entro nesse ponto. Família para você é sagrado. Mexeu com a sua família, aí conhece o Herbert Souza de verdade. Mexeu com a minha família. O que é a família para você, Herbert Souza? Abaixo de Deus é tudo. É a base, é a estrutura, é a razão, é o porto seguro. Família, depois de Deus, é a coisa mais importante. Você quer ver um sujeito, ele se desestruturar, ele separa, amor. Depois de ter uma família já consolida, é complicado, cara. Então é muito delicado. E o danado mexeu, não deveria mexer. Eu tinha acabado de perder meu pai, 3 anos, coisa muito recente. E eu tinha negociado o programa, 70 profissionais, o Silvio liberou 5 milhões de verba. Fez tudo, cara. Então era a oportunidade da minha vida, virou o meu pesadelo, lamentavelmente. Herbert, olhando para a câmera, né? Qual? Aqui? Aqui a central. Você tem 4 filhos, né? 3 meninas e um rapaz, né? Uma esposa, todos da mesma esposa. O que é que a família é para Herbert Souza, frente a frente? O que é que essas 5 pessoas representam para você? Minha vida. Minha vida. Eu me vejo no meu filho, eu me vejo na minha filha hoje, na minha primogênita, que é jornalista, todo mundo seguindo. Todos na comunicação. E minha esposa, meu porto seguro, que enfrentou tantas lutas comigo, momentos difíceis, momentos de glórias, momentos de tristezas, como foi esse momento meu em 2008 no SBT, que eu acho que até hoje eu pago por isso, né? Você comete um erro e é crucificado por ele. Então a minha mulher estava lá, do meu lado, estava lá, me abraçando, estava lá, vai dar certo, você vai chegar. E assim, Amaury, é tudo, cara, é tudo, porque está do seu lado. Eles sempre estiveram do seu lado em tudo. Tanto no ápice, no auge, como na hora que você também cai. Tem momentos que você tem que cair para você levantar e sacudir a poeira e ir em frente. E você já tentou que eles não seguissem a comunicação ou isso Amaury, às vezes não dá para segurar, né? Eu não queria muito, Amaury, para ser verdadeiro, sincero. Frente a frente aqui, fala aí. Não queria muito, porque sabendo dos espinhos, toda profissão, ela é espinhosa, mas a nossa é muito mais, Amaury, porque mexe com vaidade, mexe com ego, as pessoas são más, fazem de tudo para prejudicar um ou outro, para crescer. Então, tudo isso que eu tinha passado, eu não queria que eles passassem. Sim. Mas não adiantou. Quando eu estava no SBT, no auge de Chiquititas, aquela novela, Joana e a minha filha Vanessa, Herbert e Vanessa, as mais velhas hoje, as mais experientes, elas me pai, me leva. Eu nunca levei para fazer um teste das Chiquititas e tinha abertura, porque eu tinha medo do meio. Não é medo, eu tinha receio. Mas eles quiseram, aí Júnior começou muito novo comigo, minha menina começou a carregar papel, gostou, e eu vou fazer o quê? Se tem vocação, vai. Se não tem, procura outra coisa que é melhor. Mas tem vocação, e você sabe que são muito talentosos. Muito. Como é que, brevemente, como é a sua passagem, né? Você está há 15 anos trabalhando com o polêmico
Valdomiro. Valdemiro né? Santiago. Valdemiro. Não é Valdomiro, não, é Valdemiro, né? O apóstolo Valdemiro. Amaury, Santiago. você marca outro programa e falar da 97 de Haroldo. Não, a gente vai falar. É muito assunto. Mas rapidamente, você está há 15 anos, né? Qual o segredo dessa longevidade com uma figura tão cheia de mistérios e também, enfim, com muitas histórias que é o apóstolo? Deus, Amaury, Deus, Amaury. Olhando aqui na lente da verdade, do frente a frente, eu amo demais aquele cara. Eu conheço ele há 15 anos, convivo, já andei no avião com ele, já jantei com ele. É um ser humano da melhor qualidade. Agradar, nem Deus agradou a todo mundo. Tem defeitos como eu e você tem. Mas você sabe, apóstolo, que eu amo demais o Senhor, a bispa Francileia. E daí eu só saio quando Jesus voltar. Herbert, rapidamente, para falar sobre a sua passagem. Você volta para Natal, estreia um programa polêmico, né? RN Verdade, na 97 FM. Faz uma entrevista bombástica, fura todo mundo e consegue uma entrevista exclusiva com Luiz Inácio Lula da Silva, até então ex-presidente, hoje de volta, né? Presidente da República. Como é que você conseguiu essa entrevista e por que culminou na sua demissão? Foi um abalo, Amaury, essa entrevista, porque eu furei todas as televisões, como você pode... A gente paga um preço, né? Paga um preço alto. Na verdade, Amaury, eu voltei para Natal para me esconder da pandemia, que lá em São Paulo estava complicado. Sim. Fiquei na praia, aí um amigo que eu estava numa praia aqui, Pirangi, na praia de Pirangi, ele era meu vizinho e disse, rapaz, sabe quem vai vir com uma rádio nova aí? Que era 97, é o Haroldo, ele quer um cara de nome. Falei, pô, eu não vim para fazer rádio não, mas dependendo do convite, aí marcou uma reunião com o Haroldo, sento com o Haroldo, pedi para não ir, eu pedi um valor até considerável para a realidade. E ele me pagou. Aí o programa começou muito bem, estava indo muito bem. Júnior, meu filho Herbert Júnior, produzindo o programa com 14 anos, dando conta. E a coisa foi acontecendo. Ele fez uma pesquisa e disse que eu estava em segundo lugar, perdia só para o BG, beleza. Aí eu disse, amigo, eu quero fazer uma entrevista com os pré-candidatos à presidência. Bolsonaro, Lula e os outros que se apresentavam. Eu disse, posso entrevistar o Lula? Ele disse, claro, todo mundo, você tem carta branca. Posso? Se ele fala não, entendendo que ele é um cara de extrema direita, eu teria a respeitar, porque ele é o dono da rádio, embora a rádio é uma concessão pública, tem que entrevistar, tem que ouvir todo mundo. Exato. Ele disse, não, pode ficar à vontade, a entrevista é sua. Aí eu alinhei. Pelo o nome, a história que eu consegui fazer, então me abre muitas portas lá fora, né? Quando eu vou me apresentar, o cara não lembra de você, fez aqui agora, fez aquilo, tal. Aí fechei a entrevista com o Lula. Rapaz, mas na noite anterior ele me ligou querendo derrubar a entrevista. Rapaz, não faça isso. O homem já está tudo marcado aí. Aí liberou, fez a entrevista, tanto é quando eu fui dar uma opinião minha, pessoal. Eu não tenho isso de esquerda, Amaury, nem de direita. Tenho uma admiração pelo Lula, pela história, por ser um nordestino, por ter ido de pau de arara, por ter furado o bloqueio, ser um diploma universitário. Tudo isso que o nordestino sofre muito quando tem qualificações. Imagine, às vezes, você deixando a desejar em algumas situações. Aí, cara, eu fiz uma entrevista com o Lula, eu disse, olha, eu vou emitir uma opinião agora que não é a opinião da alta direção, tal. Fiz até isso a minha opinião. Quando terminou, aí, você sabe como o Natal é, eu acho que ligaram para ele, como é que você deixa um ladrão falar na sua rádio, aquela história toda, aquele blá, blá, blá. Ele engoliu a corda e dispensou o telefone. Foi um golpe danado, porque eu não queria fazer rádio, eu não queria... Você acha isso uma atitude profissional? Não, nenhuma. Guarda mágoa disso? Não tenho mágoa não, eu falei para ele, porque um mês depois ele me chamou para eu voltar. Chamou, lá na Ladeira do Sol, com a filha dele. Falei, Haroldo, um abraço para você, querido. Nada, já passou, foi duro. Herbert, e você é sócio de uma rádio, você faria isso com um profissional? De maneira nenhuma, amor. É absoluto, assim, de dispensar por telefone, não, amigo, eu chamo, converso, hoje a gente sócio, vem aqui, é assim, você não poderia ter feito isso, siga seu caminho, seja feliz, não cometa mais Nenhum profissional merece ser tratado dessa forma. De maneira nenhuma, tem que ter respeito, você pode dispensar, você tem o direito de dizer, não serve mais,
Mas você tem que tratar do jeito que você o tratou quando trouxe. Quando é com um mês, ele me chama e diz, eu quero você de volta. Sabe por que Haroldo, faz o seguinte, Natal é muito pequeno para a gente ter algum tipo de inimizade. Continue na sua rádio, quem sabe um dia, mas eu não quero voltar. E você criou esse problema todo com alguém que vai ser presidente do Brasil. E Lula ganhou a eleição. Simples. Herbert, São Paulo ou Rio Grande do Norte? Rapaz, agora você botou para lascar mesmo, os dois. Mas hoje eu sou mais reconhecido. Escolha um. Só um? Só um. A maioria, rapaz. São Paulo ou Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte, minha terra. Tem certeza? Olha. Não, eu amo São Paulo, eu amo São Paulo. O que é que São Paulo lhe deu que o Rio Grande do Norte nunca lhe deu? Me deu uma projeção em nível nacional, aqui agora me dá um reconhecimento que eu não tenho hoje aqui na minha terra. Lamento, não pelas pessoas, não pelo povão. O povão toda hora me para, lembra daquela época. Eu digo, amor, e por algumas pessoas que detêm o poder da comunicação no Estado. Não reconhece como deveria ter reconhecido, como deveria reconhecer. Frente a frente, não é só comigo, você não. guarda mágoas do Rio Grande do Norte? Não, alguma coisa? mágoa não, amor, eu não tenho espaço para mágoa. A gente fica sentido por algumas atitudes, certo? Você espera uma coisa, acontece outra. Você tem gratidão, acontece a tal da ingratidão. Você vai e faz uma trajetória, joga no São Paulo, joga no Corinthians, joga no Palmeiras, joga no Flamengo, joga no Vasco, volta para a tua terra doido para jogar no ABC e não consegue. Isso, se você não tiver um alto equilíbrio com Deus, você pira, você entra em depressão e as pessoas não pensam nisso. Será se você ficou velho? Será se você está outra? Maurício, eu estou mais seguro do que nunca, eu estou melhor do que 10, 15 anos passados. Mais seguro, mais experiente, mais calejado. Olhar para uma câmera, fazer um comentário com segurança, ao vivo, sem titubear, sem escorregar, porque não é fácil fazer programa ao vivo. Claro que eu sinto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você não está na Ponta Negra, foi lá que você nasceu. Eu nasci na Ponta Negra, mas Herbert de Souza Júnior está não por mim, pela competência dele. Não é porque eu sou pai dele, não. Eu gostaria de estar na Ponta Negra, não vou mentir para você. Agora, faça a pergunta, por que eu não estou? Por que você não está? Frente a frente, porque Carlos Alberto de Souza está morto. Se não estaria lá, nem pisava no chão do aeroporto, ele já mandava buscar. Simples assim. Você acredita que tem muito ainda o que contribuir para a comunicação do Estado do Rio Grande do Norte? Demais, amor. Eu estou no meu melhor momento de poder retribuir o que esse Estado fez por mim. Retribuir na comunicação. Né? Retribuir com uma pegada nacional, mas sem perder o sotaque, sem perder o nosso tempero daqui, a nossa essência. Aí está o segredo. Amor. Herbert de Souza por Herbert de Souza. Uma palavra só que resuma Herbert de Souza. Sincero, sinceridade. Você é uma? Olha, nós vamos ter que gravar um segundo programa para continuar, porque muitas perguntas ainda ficaram a ser respondidas. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, Herbert. Uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, amigo, sócio também, mas parceiro desde criança, né? Porque eu tenho idade de ser filho dele. Eu acompanho, né? É verdade. 97 foi o ano que eu cheguei aqui em Natal, eu já assistia. Quero dizer do meu carinho e da minha gratidão por você ter vindo participar do nosso programa e até a próxima. Obrigado, querido. Eu que lhe agradeço. Sucesso no frente a frente, nos seus empreendimentos. Você é um cara também visionário. Obrigado. Deus te proteja. E a gente vai ficando por aqui. Próximo sábado, aqui na TV Clube, a partir das 6 da noite, 18 horas, você tem um encontro marcado, frente a frente, comigo. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre e até lá!